Vamos orar pelo Bispo Weber, né? Estamos em oração constante por ele, e quanto mais oração fizermos é melhor, né? Cremos que Deus é poderoso, ainda que os médicos possam dizer isso, possam dizer aquilo, nós cremos que a última palavra é do nosso Deus, é Ele que tem a última palavra. Nós sabemos, já vimos, quem já está na caminhada cristã em algum tempo, já viu Deus fazer milagres. Quem já viu Deus fazer milagres aí? Então, nós já vimos e cremos que Deus pode fazer milagres na vida do nosso bispo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, nós queremos te dar graças, Senhor, por mais uma manhã que o Senhor nos coloca de pé. Senhor, ó Deus, há tantas pessoas que foram recolhidas pelo Senhor, e o Senhor nos deu, ó Deus, a alegria de estar de pé, de poder estar na tua casa, de poder te adorar, te servir, de poder meditar na tua palavra, Pai. E oramos, ó Deus, para que o teu Espírito Santo continue conduzindo esta reunião. Oramos também, Senhor, para que o Senhor visite o teu servo, o Bispo Weber, Pai, restaurando, renovando, fortalecendo o físico dele, Pai. Já te damos graças, Senhor, pelo milagre, ó Deus, da preservação da vida. Já te damos graças, Senhor, pelas melhorias que ele tem demonstrado pouco a pouco, Senhor. Ó Deus, e a nossa oração é para que o Senhor recupere, ó Deus, a faculdade dele de poder falar, de poder entender, de poder interagir, Senhor. É isso que nós te pedimos, Pai, e confiamos, ó Deus, em orar desta maneira, porque cremos que Tu és um Deus bondoso, é um Deus generoso, é um Deus gracioso, é um Deus que ouve a oração dos Teus filhos. Por isso, Senhor, guarda a vida do Teu servo, a vida da Tua serva, irmã Lourdes, Senhor, também renova as forças dela, Pai. Nós sabemos o quanto, ó Deus, esta situação tem pesado sobre ela, especialmente sobre ela, a esposa. Por isso, Senhor, vem com uma graça especial sobre a tua filha para renovar e fortalecer. Pai, agora, Senhor, fala conosco através da tua palavra nesta manhã. Eu me coloco em tuas mãos como teu instrumento, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, ainda de pé, vamos então já começar a ler o texto bíblico em Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4. Hoje é celebrado também o domingo de Pentecostes no calendário cristão. E é também muito importante estarmos lembrando isso e aproveitando essa data para suplicar, Espírito Santo, renova a nossa vida. Então, hoje ainda vamos orar por isso, para que o Espírito Santo tenha primazia em nossa vida. Quem tem esse desejo de que o Espírito Santo te conduza, te leve cada vez mais para dentro da vontade do Senhor? Eclesiastes capítulo 4, eu vou ler do verso 1 ao verso 16. Se há alguém entre nós com alguma dificuldade na perna, dor, você pode se assentar, tá? Mas quem puder ficar em pé, nos acompanhe nesse momento de leitura. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais dos que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aqueles que ainda nem nasceu e nem viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho,
nem irmã, contudo não cessa de trabalhar. Seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz, para quem trabalho? Para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade, e enfadonho o trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade, e correr atrás do vento. Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra. Vamos nos assentar. Eu coloquei como título dessa palavra, a vida debaixo do sol. A nossa vida debaixo do sol. A nossa época, meus irmãos, é marcada por uma geração que cada vez mais se abdica de pensar, de analisar a vida. É marcada por uma geração que está ávida por consumir soluções prontas. Nós somos a geração de soluções prontas. Está marcada por uma geração que ama o instantâneo, ainda que ele estrague a sua vida. O instantâneo está em todos os lados, Macarrão instantâneo, arroz instantâneo, carne instantânea. Agora inventaram uma impressora 3D que também faz um monte de coisa instantânea. Enfim, nós vivemos na época do instantâneo. A nossa época é marcada por uma geração que tem sido acostumada a ter diante de si milhares de opções para escolher aquela que melhor lhe agrade. Um dia desses eu estava pensando sobre isso, Nós vivemos uma época em que temos muitas opções de muitas coisas. Um dia desses eu estava numa loja aguardando Denise comprar lá um sapato para ela, e geralmente, ainda bem que tem aquelas cadeiras nas lojas de sapato, Eu acho que foi alguma requisição que os homens fizeram, para poder sentar ali, aguardar. E enquanto eu estava aguardando ali, ela escolheu o sapato, eu fiquei diante de uma vitrine assim, com chinelos. E eram tantas opções de chinelos, que eu pensei comigo mesmo, se eu tiver que comprar um aqui, eu acho que eu vou ficar perdido. Porque as opções eram muitas. E nós vivemos esta época, que nós queremos muitas opções para escolhermos aqui melhor nos agrade. A nossa época é marcada por uma geração que deseja resolver seus problemas como alguém que muda um canal de TV. Eu tenho um problema, eu quero resolver esse problema, posso apertar um botão para resolver esse problema? Não quero pensar nisso, posso apertar um botão para deixar de pensar nisso? E por conta disso, irmãos, por sermos uma geração marcada por estas coisas, por conta disso a mensagem de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, se torna uma mensagem estranha e até mesmo indesejada para nós. O livro de Eclesiastes, como bem escreveu os autores John Walton e Andrew Hill, é um tipo de literatura que, como eles disseram, abre aspas, diz respeito de como pensar e não sobre o que pensar.
Então, quando você lê o livro de Eclesiastes, ele não é um livro que vai trazer soluções prontas para você. Ele não vai trazer uma resposta dada, imediata para você, não. É um livro que nos ensina a pensar. É um livro que nos ensina a refletir sobre a vida. Se você entrega soluções prontas para alguém, ela vai se acostumar e querer sempre assim. Quando nossos filhos são pequenos, nós somos levados a cuidar deles de uma forma mais, de uma forma maior, vamos assim dizer, né? Mas eu creio que se tornaria estranho uma mãe dar banho num filho de 15 anos, passar talquinho nele, cantar uma musiquinha para ele dormir, um filho de 15 anos. Eu creio que nenhuma mãe faz mais isso aqui com seus filhos, né? Nenhuma mãe faz mais isso, né? Eu tenho uma cunhada que tudo que ela vai oferecer, não só para os filhos, mas até para os sobrinhos mesmo, né? Tudo ela botava no diminutivo. Quer um chocolatezinho, meu filho? Quer um arrozinho? Quer um biscoitinho? Ela é muito carinhosa, né? A forma dela de falar de carinho, né? Mas é estranho, né? Uma mãe, uma avó, que com um filho ou um neto de 15 anos queira cuidar dele como se ele fosse uma criança. Deus deseja nos ensinar a pensar. Quem concorda com isso? Deus deseja nos ensinar a pensar. Deus não é um Deus que quer nos dar as coisas como soluções prontas. Ele quer nos ensinar a pensar. Como refletir diante dos inúmeros problemas que a vida debaixo do sol pode trazer a nós. Diante das situações que a gangorra da vida pode nos levar a experimentar. A vida ela é como uma gangorra. Ela traz situações de um dia para o outro, de um momento para o outro, né? Ora, podemos estar muito bem de saúde e, de repente, descobrir uma doença muito grave. Ora, podemos estar numa vida material confortável e, de repente, nos vermos contando ali as poucas moedas, contando ali os pouco dinheiro que sobra para comprar alguma coisa para comer. Ora, podemos estar cercados de amigos e, de repente, nos vermos solitários, sem termos alguém para dividir os nossos fardos. Então, Deus sabia disso. Deus sabia que a vida debaixo do sol iria nos proporcionar momentos assim. Então, Ele nos prepara através da sua palavra de como enfrentarmos situações assim. Deus sabe que estas coisas podem nos acontecer. Por isso é que Ele nos deu a sua palavra e especialmente o livro de Eclesiastes, para nos ajudar nos dramas que acontecem na nossa vida debaixo do sol. E nesta parte que vamos estudar agora de manhã, com os irmãos e irmãs, o sábio ou o pregador, que é identificado no livro como Salomão, ele se coloca neste livro não como um rei. Salomão era o rei, mas ele não se coloca como um rei ao escrever parte do livro de Eclesiastes. Ele se coloca como um mestre, como um irmão mais experiente. Ele expõe aquilo que vai falar de maneira bem clara, né? Nós, pregadores, quando trabalhamos um texto para poder falar aos irmãos, nós tentamos ver a estrutura do texto, a forma do texto, né? E Eclesiastes, aqui pelo menos nesse capítulo 4, o autor coloca bem claro aquilo que ele quer falar. Logo no início aqui ele diz, olha, vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Então ele começa a dizer que ele vai falar a respeito disso, sobre as opressões da vida, sobre as dificuldades da vida. Então ele coloca isso. A expressão debaixo do sol, somada à expressão debaixo dos céus, aparecem algo em torno de 30 vezes nesse livro de Eclesiastes. Debaixo do sol.
Debaixo do sol. Debaixo do sol, né? Então, podemos ver que o autor tinha um foco, analisar a realidade humana em toda a sua intensidade. Obviamente, dentro daquilo que ele iria conseguir fazer. Ele queria analisar a vida humana debaixo do sol, no horizonte, né? nessa realidade que vivemos. E aqui ele nos traz, eu diria que 3 blocos de opressões e os contrastes que marcam estas opressões que acontecem na nossa vida. Podemos dizer que estes blocos tocam em 3 áreas extremamente delicadas da vida humana, extremamente problemáticas da vida humana, que são a área existencial, a área teleológica. Eu vou explicar o que é isso. Teleológica vem do sentido do sentido da vida, ou do alvo da vida, a razão pela qual nós vivemos. E uma terceira área, a área relacional. Então, o escritor aqui de Eclesiastes, ele está tratando dessas 3 áreas. A área existencial nossa, a área teleológica e a área relacional, que podem ser melhores observadas se fizermos 3 perguntas. Por que existo? Para que existo? E para quem existo? Quando nós respondemos estas perguntas, nós encontramos sentido ou razão na vida que nós vivemos aqui neste mundo. A primeira pergunta, por que existo? Eu creio que todos nós já fizemos esta pergunta. Talvez você tenha até feito essa pergunta de forma inconsciente em alguns momentos da sua vida. Todos nós já fizemos esta pergunta, especialmente nas horas de profundas tristezas, quando nos questionamos, quando você está muito triste, quando você está muito decepcionado com a vida, quando você perdeu o sentido pelo qual você está vivendo, aí você faz essa pergunta: por que eu nasci? Quem já se fez essa pergunta pelo menos uma vez na vida? Por que eu nasci? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? E nós fazemos esta pergunta em momentos de tristezas, em momentos de dificuldade. E não somente nós, a Bíblia registra pessoas que passaram por isso. Vamos lá dar um pulinho no livro de Jó, e vamos ver que esse foi um questionamento que Jó fez. Tão logo a vida dele deu uma reviravolta, tão logo a vida dele se tornou um caos. Jó, ele escreve aqui, numa forma poética, exatamente esse questionamento. Jó, capítulo 3. Eu vou ler boa parte desse capítulo, porque é uma poesia linda e, ao mesmo tempo, profunda. Algo que, às vezes, nós falamos nestes momentos de tristeza profunda. Jó, capítulo 3, do verso 1 ao 13. Depois disto, o que, pastor? Depois que a vida de Jó virou de cabeça para baixo. Depois que todas as tragédias aconteceram na vida dele, e ele estava vivendo o pior momento da sua vida, diz o texto que depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclame-nos as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens. Espante-o tudo que pode enegrecer o dia. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas. Não se regozije ela entre os dias do ano. Não entre na conta dos meses.
Seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoe-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino desta noite. Que ela espere a luz e a luz não venha. Que não vejam as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Porque não morri eu na madre? Porque não expirei ao sair dela? Porque houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso. Então, nessa poesia, nessa exclamação, nesse derramar daquilo que Jó estava sentindo, exatamente ele falou isso. Por que eu nasci? Por que eu nasci para sofrer tanto na minha vida, passar por estas coisas, experimentar o que eu estou experimentando? E parece que há, irmãos, uma consciência coletiva que o não existir ou o morrer pode ser uma boa opção quando nós passamos por tristezas profundas. Quem já experimentou aqui tristezas realmente profundas? Não estou dizendo tristezas, não. Estou dizendo tristezas realmente profundas. Quem já experimentou tristezas realmente profundas, a opção de não ter existido, ou a opção de morrer, ela parece ser às vezes real. Parece ser uma boa opção. Tanto que a frase mais comum que falamos a respeito de uma pessoa que morre, qual é a frase que nós falamos? Quando uma pessoa morre. Você já observou isso? A pessoa morre, a gente nem conhece a vida da pessoa direito, a gente fala assim, descansou dos seus sofrimentos. Agora está descansando. Até mesmo é gravado em pedras, essa expressão em inglês, rest in peace, descanse em paz, gravado em pedras. Há uma consciência coletiva de que a morte é um tipo de descanso. Descanso aos sofrimentos que alguém pode passar. E voltando ao texto base, o sábio mostra que diante das opressões que não se podem ser consoladas, aqui ele descreve as opressões causadas pela injustiça e pela violência. O sábio aqui ele fala de dois tipos de opressão. A opressão causada pela injustiça, a opressão causada pela violência. Mas certamente nós podemos acrescentar aqui as opressões de outras naturezas. As opressões que são trazidas pelas decepções, as opressões que são trazidas pelas traições, pelas injúrias. Uma das coisas que realmente me incomoda muito é quando alguém levanta uma mentira contra mim. Quem se sente furioso quando alguém mente a seu respeito, Eu me lembro uma vez que, muitos anos atrás, na época que a gente usava reto projetor na igreja. Quem se lembra da reto projetor? Aquele que botava uma transparência, de uma película de plástico. Quem é dessa época aí? Você é antigo, hein? Somos antigos, hein? Somos antigos, Eu me lembro que a igreja, a gente tinha esse aparelho e a gente tinha que comprar essas lâmpadas, e eram lâmpadas caras, e eram lâmpadas dolarizadas. E eu me lembro que fui comprar 2 lâmpadas dessa, comprei, botei, e pouco mais de 1 semana, 2 semanas, a lâmpada queimou. E eu fui lá na loja para trocar a lâmpada, e o atendente falou assim, não, essa lâmpada foi usada o tempo que deveria ser usada, como que dizendo, o senhor está mentindo para mim. Aquilo me deu
uma fúria. Eu saí dali, fui no Procon, botei a empresa na justiça. Aí a fabricante me ligou, falou: o que o senhor quer? Eu falei: eu só quero a lâmpada de volta. Não quero nada mais do que isso, só quero a lâmpada que eu tenho direito a ter. E eles me mandaram 2 lâmpadas. Então há coisas que nos enfurecem, há coisas que nos entristecem, seja decepções, injúrias, traições. E quando nós passamos por estas coisas, irmãos, a tendência humana é se questionar e até mesmo pensar: por que nós passamos por isso? Né? Quando alguém trai a sua confiança, quando alguém provoca fortes decepções na sua vida. E aqui neste primeiro bloco, fica uma questão que precisamos responder, mas que não vamos responder agora. Olha o que o pastor está fazendo com os irmãos. Nós levantamos uma questão que precisamos responder, mas que não vamos responder agora, porque, como eu falei no início, o livro de Eclesiastes não é um livro de respostas prontas. É um livro que nos ensina a pensar. Os irmãos, meu desejo aqui depois dessa palavra é que os irmãos saiam daqui dispostos a pensar. É isso que esse texto e a palavra quer nos trazer. E a pergunta é: o que é melhor? A inexistência ou uma existência com as suas inevitáveis tribulações? Se você tivesse que escolher não existir, né? Vou usar ali o exemplo da minha colega de infância, de colégio, Adriana, né? Adriana foi minha colega de colégio, no ginásio, né? Adriana, o que seria melhor? Não existir ou existir ainda que inevitáveis lutas venham sobre a nossa vida? É uma pergunta que nós precisamos responder. Né? Jó, quando ele passou lá pelas suas tribulações, parece que no capítulo 3 a opção dele era clara. Ele disse: era melhor eu não ter nascido, era melhor eu não ter existido, era melhor... Mas obviamente que ele estava ali no calor do seu sofrimento, no calor da sua angústia. Então essa é uma pergunta que o livro de Eclesiastes nos propõe e que nós precisamos trabalhar isso no nosso coração para que, quando passarmos por estes momentos, termos bem consciente aquilo que a Bíblia nos ensina. Então isso é o primeiro bloco. O segundo bloco desse texto, que vai do versículo 4 ao verso 6, trata de uma outra área também muito problemática da vida debaixo do sol, que eu chamei de área teleológica, que compreende a seguinte questão: para que vim a este mundo? Para que? Qual é a razão pela qual eu vim a este mundo? Este questionamento nos ocorre, e já me ocorreu muitas vezes, quando nós passamos por momentos em que a vida se torna enfadonha, quando a vida se torna chata, quando a vida se torna sem sentido. Pelo menos eu pensei nisto, né? Por que eu vim a este mundo? Esse questionamento me ocorreu algumas vezes, especialmente quando eu ficava preso em engarrafamento, voltando do trabalho. Trabalhando no centro do Rio de Janeiro, morando aqui na Vila São Luís. Às vezes eu saía de lá do trabalho 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. Eu chegava em casa quase 9 horas da noite, 10 horas da noite. E eu me lembro que eu ficava no trânsito falando assim: meu Deus, mal vou chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa, e amanhã já tenho que voltar para o trabalho novamente. Eu creio, né, que outros, passando pela mesma situação, às vezes se vê até empolgados. Às vezes o que causa tristeza para um, às vezes para outro é motivo de empolgação, é motivo de ânimo.
Pois há pessoas que fizeram do seu trabalho a realização ou o alvo maior de suas vidas. Tem pessoas que são viciadas no trabalho. Tem pessoas que fizeram do seu trabalho a sua razão de vida. Mas o sábio toca numa coisa aqui mais profunda aqui nesse texto, quando nos mostra a motivação por trás das realizações e trabalhos humanos. E ele diz que essa motivação é a inveja. Olha o que ele diz aqui no versículo 4. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém de quê, meus irmãos? Da inveja do homem contra o seu próximo. Então ele coloca aqui uma motivação ou a razão pela qual muitas pessoas fazem o que fazem. Deixe-me falar uma coisa aos irmãos. Toda inveja, escuta isso que o pastor vai falar. Toda inveja é algo diabólico. Toda inveja é algo diabólico. Por mais inocente que ela pareça ser. Pode ser uma inveja inocente, uma inveja que a gente chama do dia a dia, mas tenha isso, toda inveja é algo diabólico. Uma coisa é dizer, quero ter um bom salário. Outra coisa é dizer, eu quero ter um salário melhor do que o do fulano. São duas coisas que parecem ser as mesmas, mas são diferentes. Todos nós podemos querer ter um bom salário, mas a coisa se torna diferente quando nós já começamos a fazer comparações. Eu quero ter um salário melhor do que o do fulano. Eu quero ter uma casa melhor do que a do ciclano. Eu quero ter uma casa, um carro, eu quero ter um cargo melhor do que o fulano. Os irmãos sabem onde começou a inveja? Onde começou a inveja? A inveja começou no coração de Lúcifer. No coração de Lúcifer. Quando não satisfeito com aquilo que já tinha, e olha que ele não tinha pouca coisa não. A Bíblia diz que ele tinha uma posição de destaque. Era alguém importante na estrutura celestial. Mas mesmo já tendo isso, a Bíblia nos fala que ele desejou no seu coração algo impossível. Ele desejou ser maior do que o próprio Deus. E este sentimento, irmãos, passou aos homens e é algo que domina o coração de muitos. A inveja é algo, eu diria que tão disseminado na raça humana, que às vezes a gente nem percebe o quão próxima ela está de nós. Às vezes não percebemos o quão já até mesmo atuando em nossas vidas ela possa estar. Esse sentimento passou aos homens, começou no coração de Lúcifer, passou aos homens e hoje é algo que domina o coração de muitos. No ano de 1966, no auge da fama dos Beatles, John Lennon deu uma entrevista e nele declarou o seguinte: os Beatles eram mais populares do que Jesus. Os Beatles eram mais populares, mais famosos, mais importantes do que Jesus. E por mais que alguns integrantes da banda se pareçam imortais, o Paul McCartney, acho que não sei se é o único que está vivo, não sei se tem mais algum, mas Paul McCartney ele está vivo. Pareça imortal, Às vezes a gente vê assim uma pessoa que cantou lá nos anos 60 e está ainda aí cantando, Pareça imortal. A verdade é que todos estão destinados a encontrar a morte. O próprio Lennon experimentou a sua morte de uma forma precoce e trágica. E a própria Bíblia registra que logo no início,
quando todos os homens falavam uma só língua no mundo, eles tiveram um desejo, né, de construir uma torre cujo topo chegasse aos céus e o nome dele se fizesse grande. Quem já leu isso na Bíblia? Né? A Torre de Babel, em que os homens quiseram ser maiores do que o próprio Deus, quiseram se igualar a Deus. E eu digo que hoje há um estímulo exagerado para que você seja o melhor, para que você seja o maior, para que você seja o mais importante. Até mesmo em pregações de algumas igrejas têm adotado este lema, né? Pregações que valorizam o ego, pregações que inflam o ego, são pregações voltadas para você seja o maior, você seja o mais importante, você seja, né, o melhor. Mas também há algo que Salomão chama a atenção dos seus leitores, que é o caminho para se corrigir este mal, né? Que o caminho para se corrigir este mal também não é um caminho que eu chamo aqui de preguiça autojustificada ou de uma falsa humildade. Diz aqui o verso 5. O tolo cruza os braços, come a própria carne, dizendo, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então, se corremos, se vamos num extremo, estamos mal. Se vamos para outro extremo, também precisamos vigiar. É caracterizado, né, essa falsa humildade, ou essa preguiça autojustificada, é caracterizado por aquela pessoa que não se esforça e que se gloria da sua miséria e pobreza em comparação aos outros que têm um pouco mais. Tanto um como o outro estão agindo errado. E nós vemos pessoas assim, né, que se gloriam da sua condição de miséria, que fazem desta condição uma virtude, que fazem desta condição uma condição que possa parecer boa. E infelizmente nós vivemos numa sociedade que tem alimentado e incentivado esse sentimento. Quando mantém um grande número de pessoas na miséria para se apresentarem a si mesmo como os seus salvadores. Nós estamos aí num ano um ano que é muito complicado, de 2 em 2 anos, né? Nós temos as eleições no nosso país, nos nossos estados, nos nossos municípios. E em poucos meses e dias, as nossas ruas estarão tomadas por alguns destes salvadores que a política produz de 4 em 4 anos, né? São pessoas que incentivam outros a ficarem numa condição de miséria para se venderem a si mesmo como os salvadores. E aqui no fim do segundo bloco, do texto base da nossa mensagem, fica também um questionamento que precisamos pensar a respeito disso. O que é melhor? Uma vida movida pela inveja ou uma vida paralisada pelo desencanto e pela preguiça? Como eu disse, esta não é uma mensagem de respostas prontas. Esta é uma mensagem para que a gente possa pensar. O autor do texto está fazendo isso. Ele está trazendo ponderações, ele está trazendo questionamentos. Vamos seguindo então. Chegamos ao terceiro bloco, né, do texto, e que envolve talvez a área mais problemática da existência humana. A área que nós mais sofremos. A área que mais nos afeta, seja ricos, sejam pobres, sejam pessoas que moram no Brasil, sejam pessoas que moram na Inglaterra, né? A área mais problemática da existência humana, que é a área relacional.
que envolve os nossos relacionamentos. E nesta área relacional, o sábio toca em dois problemas que surgem: o problema da solidão e o problema da bajulação. O problema da solidão e o problema da bajulação. Nós vivemos uma época estranha, irmãos, onde nunca se teve tanta gente solitária. Mesmo tendo à volta tanta tecnologia que deveria nos aproximar. E a pergunta é: o que está faltando? Para preparar essa mensagem, eu fui fazer uma pesquisa sobre esse tema da solidão e me espantei. Segundo uma pesquisa recente do ano passado, olha o que essa pesquisa mostrou. Que 1 em 4 pessoas no mundo se sentem solitárias. 1 em 4 pessoas no mundo se sentem solitárias. E essa pesquisa me espantou mais ainda, porque ela falou que os mais afetados por esse sentimento de solidão, pasmem, são jovens entre 19 e 29 anos. Os jovens entre 19 e 29 anos, segundo a pesquisa, são os que mais são afetados por esse sentimento de solidão. Alguns estudiosos já identificam que o mundo sofre uma epidemia de solidão. Interessante, né? Olha como que a Bíblia é algo maravilhoso. O sábio do texto bíblico já havia identificado isso no seu tempo. Milhares de anos antes de nós. Pessoas que ele denominou como homens sem ninguém. Olha o que diz aqui o texto, verso 8. Verso 7 e 8. Então, considerei uma outra vaidade que acontece debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém. Pessoas sem ninguém. E de fato, e a gente vai ligando uma coisa com a outra. Outro dia eu li uma reportagem, sobre um apresentador de TV que está na casa dos 80 anos, que não construiu família, não se casou, não teve filhos, e mesmo tendo ganhado algum dinheiro, um bom dinheiro, durante seus anos anteriores, na própria entrevista, ele, com as suas próprias palavras, se dizia um homem triste e solitário. E eu me lembro que quando li essa entrevista, foi 2 semanas atrás, aquilo me chocou. Uma pessoa tão abertamente falando: eu me sinto triste e me sinto uma pessoa solitária. Isso é um problema, irmãos, que tem afetado muitas pessoas, e talvez pessoas que estão até à tua volta, pessoas que talvez estejam até dentro da sua própria casa, pessoas que talvez estejam até dentro da sua própria igreja, e que nós precisamos voltar uma atenção maior para isso, esse problema de solidão. Para fugir desse problema de solidão, os homens criaram uma alternativa tão perigosa quanto a primeira, que é o problema da bajulação, que no texto é exemplificado na vida do príncipe, o sucessor do rei, que tem um grupo sem conta, Ele diz aqui no verso 13 e 14. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. E ele diz: vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Então, o sábio aqui no texto, ele exemplifica esse problema da bajulação na figura do príncipe, na figura do rei, que é um número sem conta de pessoas que se aproxima dele, para andar, fazer os seus caprichos, bajular.
Isso só torna o problema relacional ainda pior, né? A solidão é um grave problema, mas a bajulação é um outro grave problema, né? Pois quem é bajulado sabe que as pessoas estão ali ao lado dele ou dela, mas não estão interessados nele em si, mas interessado no cargo que ele ocupa, no dinheiro que ele possa ter, no poder político que ele possa exercer. Então é um problema tão sério como o outro. E seja numa esfera maior ou menor, todos nós lidamos com a complexidade que envolve nossos relacionamentos. Quem de nós aqui não sofre algum tipo de dor, de tristeza nos relacionamentos familiares ou sociais que nós vivemos? Mas ainda que isso seja problemático, o sábio já mostra, né, aqui no texto, que nós não fomos criados para andarmos sozinhos, né? Essa é a parte do texto em que o sábio fala um pouco mais, e que ele até se anima a já dar algumas respostas. Ele diz ali, olha, que não é bom que o homem ande sozinho. É bom que sejam dois, né? Porque se entrarem numa briga, haverá dois, né? E eu gostei do verso 11. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E quem é casado aqui sabe muito bem que isso é uma verdade tremenda, é ou não é, meus irmãos? Se tem uma coisa que eu não gosto, é de dormir sozinho. Quando Denise viaja, são as noites que eu pior durmo lá em casa, né? Eu passo até o dia tranquilo, leio, estudo e tal, mas quando vou deitar, eu tenho até que botar uns travesseiros assim para fingir que é ela, né? Então, o sábio aqui, ele estava preciso, não é bom, esse negócio de andar sozinho não é bom, não. É bom serem dois, né? E esse aquentar, obviamente, que não fala só do corpo, mas fala do coração, fala da alma. De você ter pessoas à sua volta, né, que fazem bem para você. De você ter pessoas à sua volta que não só aquenta o teu corpo, mas aquenta o teu coração, que traz sentido à nossa vida aqui neste mundo. Amém, igreja? Então, diante deste quadro pintado aqui no texto, parece que os problemas que envolvem a nossa existência, os problemas que envolvem os alvos da nossa vida, os problemas que envolvem nossos relacionamentos, não têm solução. Porque eu, estudando aqui o texto, eu queria trazer uma solução do próprio texto aos irmãos, mas a solução não está aqui nesse texto. O sábio, ele está refletindo e trazendo problemas sobre a vida, né? E a pergunta é, será que esses problemas não têm solução? Por que nós existimos neste mundo? Para que estamos neste mundo? Ou, né, com quem devemos se relacionar neste mundo? Será que estes problemas não têm solução? A resposta é sim. Estes problemas não terão solução se você limitar a sua análise e a sua busca àquilo que acontece debaixo do sol. Então, se a gente continuar olhando para a vida, apenas tendo a vida como algo debaixo do sol, essa existência vai ser uma existência de frustração. Essa existência vai ser uma existência sem sentido. Essa existência vai ser uma existência onde nós não teremos motivos para nos relacionarmos abertamente ou nos entregar completamente a ninguém. Porque a vida debaixo do sol realmente é uma vida problemática. E este é o grande problema da humanidade. O homem acreditou que poderia por si só resolver os seus problemas
debaixo do sol sem nenhuma ajuda externa. E às vezes eu olho para o mundo que nós vivemos, às vezes eu escuto o noticiário e fico rindo, né? Rindo, ao mesmo tempo um riso eu diria que é um riso de tristeza, de ver todo o esforço humano para tentar resolver os seus problemas sem se voltar para Deus, sem buscar o próprio Deus. E é isso que nós vemos a humanidade fazer, tentar resolver os seus problemas debaixo do sol, sem nenhuma ajuda externa, sem a ajuda de Deus. Na literatura filosófica, este homem que tenta resolver os seus próprios problemas sem ajuda externa, esse homem é retratado como aquele que superou a si mesmo, como aquele que se tornou um tipo de homem que se ultrapassa. Na linguagem de um filósofo chamado Nietzsche, ele chama esse homem de Übermensch, aquele que se superou, aquele que foi além de si mesmo. E nós vemos isso na nossa sociedade. As pessoas não mais se prendendo a nenhum tipo de, entre aspas, amarras morais, amarras biológicas. Eu vou ser o que eu quero ser, eu vou fazer o que eu quero fazer, eu vou me entregar aos meus desejos. E esse homem, né, está no fundo, buscando uma solução para os seus problemas debaixo do sol. Mas, irmãos, isto é um grande engano. O homem por si só está condenado a padecer as agruras desta vida se não se voltar para Deus. Se o homem não se voltar para Deus, o homem não encontra sentido nesta vida. Se o homem não se voltar para o Evangelho, o homem não tem como entender esta vida que vive debaixo do sol. A solução para o dilema humano já nos foi trazida. Você pode dar um glória a Deus por isso? A solução para o dilema humano já nos foi trazida, já nos foi dada pelo próprio Deus, quando decidiu assumir a forma humana e mostrar que, mesmo padecendo todas as lutas desta vida, o homem pode encontrar consolo, conforto, esperança, quando direciona a sua existência, quando direciona os seus alvos de vida, quando coloca os seus relacionamentos para louvar e glorificar a Deus. Quando nós fazemos isso, irmãos, a nossa vida parece se rearrumar. Aquilo que estava fora do lugar, as peças que estavam soltas, as peças que estavam espalhadas, agora quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida, a nossa vida volta a se arrumar. Jesus fez isso e nos abriu o caminho para uma existência que se passa debaixo do sol. Ainda estamos debaixo do sol. Ainda vivemos esta vida aqui neste mundo. Jesus nos abriu um caminho para uma existência que se passa debaixo do sol, mas que olha além, que olha para o alto, que espera, que anseia pelo dia em que esta divisão não mais existirá. Ou seja, não existirá mais debaixo do sol. Nós veremos como Ele é. Nós contemplaremos a sua face. Enquanto isso, o que devemos fazer, pastor? O que devemos fazer, irmãos? É prosseguir vivendo a nossa vida debaixo do sol, mas olhando por cima do sol. Olhando para o alto, para o autor, para o consumador da nossa fé. Porque quanto mais nós fizermos isso, mais conseguiremos enfrentar a nossa vida, as agruras, as lutas, esses momentos que todos nós passamos. Eu já passei por momentos assim,
né, em que achei que até se eu tivesse morrido, para mim seria melhor. Acho que todos aqui que já viveram situações extremamente delicadas em sua vida, já entenderam o que o sábio aqui falou, entenderam o que Jó falou. Às vezes nós vivemos momentos em que nós, se a vida fosse interrompida ali, a gente diria, tá bom, Senhor, obrigado. Já vivi o que eu tinha que viver. Mas se nós estamos aqui, irmãos, ainda continuando a viver debaixo do sol, nós temos que viver esta vida confiando naquele que já veio, aquele que se tornou homem, aquele que veio viver a nossa vida debaixo aqui do sol, para nos trazer a esperança de que em breve nós estaremos além do sol, vivendo na eternidade com ele. Amém, igreja? Então viva a sua vida debaixo do sol, mas olhe por cima do sol. Vamos nos colocar de pé, vamos orar.